Bom dia, hoje é dia 11 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos 4, versículo 13. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã. Tem como base Atos 4, versículo 13. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon dos Atos dos Apóstolos, autor e período da escrita. No primeiro versículo no livro de Atos, o autor menciona o fato de que ele já havia escrito um relato anteriormente sobre tudo o que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia que foi recebido em cima. O Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, é dirigido a certo Teófilo. Portanto, conclui-se que o livro de Atos também se origina da caneta de Lucas. Já o pai da igreja, Irineu, cerca de 140 a 202, menciona que Lucas é o autor do livro de Atos. Vários estudiosos também apontaram que o estilo e a escolha das palavras em Lucas e Atos são muito semelhantes. No livro de Atos, encontramos duas dicas importantes que são essenciais para determinar o tempo da escrita. Antes de tudo, Lucas menciona o fato que Atos é a sequência do Evangelho de Lucas, escrito por volta de 55 a 60 depois de Cristo, e portanto deve ter sido escrito mais tarde. Em segundo lugar, Lucas menciona a prisão de 2 anos de Paulo em Roma, no final de Atos. Portanto, o livro será escrito somente após o fim desse período. Geralmente se supõe que Paulo veio a Roma por volta de 60 a 61 depois de Cristo. Assim, o mais cedo que o livro de Atos poderia ter sido escrito seria em torno de 63 depois de Cristo. Não pode ter sido escrito muito mais tarde, pois Lucas menciona o resultado do caso de Paulo, o incêndio de Roma e a primeira grande perseguição aos cristãos em 64 depois de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que os capítulos 5, versículo 36 e 11, versículo 28, são citados ou semelhanças com o trabalho de Flávio Joséfo, Antiguidade Judaica, já que Joséfo escreveu na última década do primeiro século. O livro de Atos teria sido escrito ainda mais tarde que isso, mas é muito improvável que Lucas tenha copiado de Joséfo e, portanto, essa ideia é mantida por apenas alguns estudiosos nos dias de hoje. Assunto e propósito dos escritos. Como já mencionado, o livro de Atos é a segunda parte de uma obra pelo qual o autor deseja dar a uma pessoa importante uma visão geral sobre o início do cristianismo, ou seja, a vida e morte do Redentor e o início da propagação da fé cristã. O título Atos dos Apóstolos não se refere muito bem à intenção de Deus que inspirou Lucas a esse relato. Um título melhor seria Os Atos ou as Obras do Espírito Santo, porque ele é o verdadeiro personagem principal do livro. A presença e o trabalho do Espírito Santo são a marca dominante do livro de Atos. O livro de Atos também descreve o trabalho dos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro é o personagem principal humano nos primeiros 12 capítulos. Paulo é a partir da segunda parte do capítulo 13. O centro geográfico da primeira parte é Jerusalém, da segunda, Antioquia, onde foi formada a primeira grande assembleia de gentios convertidos. Lucas nunca menciona seu próprio nome, apesar de ter acompanhado Paulo em uma das jornadas, o que pode ser concluído quando lemos o pronome nós. Na primeira jornada para a Ásia Menor, por volta de 46 a 49 depois de Cristo, Paulo foi acompanhado por Barnabé. Na segunda viagem para a Ásia Menor e a Grécia, por volta de 55 a 54, por Silas. E mais tarde Timóteo se juntou a eles. Entrou de Lucas se uniu a eles pela primeira vez. Depois ele ficou em Filipos. Quando Paulo voltou a Filipos em sua terceira jornada,
por volta de 54 a 58 depois de Cristo. Lucas ainda estava lá, porque agora temos outro pronome, nós. Agora Lucas acompanha o apóstolo novamente a Jerusalém. Por fim, ele pertenceu àqueles que navegaram com Paulo de Cesareia até Roma. O livro de Atos é o elo entre os evangelhos e as epístolas. Seus assuntos e a intenção são bem resumidas pela palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até a última parte da terra. Uma visão geral do conteúdo a gente vai ler sobre o capítulo 4, que é o capítulo do nosso versículo do devocional da manhã. Capítulos 3 e 4, a cura de um homem doente e as consequências disso. E essa é a introdução do livro do Atos dos Apóstolos. E se você faz a sua leitura anual, eu sempre recomendo você ler Lucas e em seguida Atos. Normalmente eu deixo o Evangelho de Lucas por último, aí eu leio Lucas e em seguida Atos. Então vamos ler. Admiraram-se e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. Atos 4, versículo 13. Um cristão deve ter uma semelhança impressionante com Jesus Cristo. Você leu sobre a vida de Cristo? Bela e eloquentemente escrita, mas a melhor vida de Cristo é a sua biografia viva, escritas as palavras e ações do seu povo. Se nós fôssemos o que professamos ser e o que deveríamos ser retratos de Cristo, de face de tal semelhança que o mundo não precisar nos congelar no tempo como numa foto, dizer, bem, tem alguma semelhança, mas exclamariam quando estivessem conosco. Eles estiveram com Jesus, eles os ensinou, são como ele, captaram a essência do santo homem de Nazaré, e ele age com a sua vida e suas ações diárias. Um cristão deveria ser como Cristo em sua ousadia, nunca ter vergonha da sua própria religião, sua confissão de fé nunca o desonrará. Cuidar para jamais desgraçá-la. Ser como Jesus, muito valioso para o seu Deus. Imitá-lo em seu espírito amoroso. Pensar com vontade, falar bondosamente e fazer o bem de modo que os homens digam sobre você. Ele esteve com Jesus. Imitar Jesus em sua santidade. Ele era zeloso por seu mestre. Seja também sempre fazendo o bem. Não desperdice o tempo, o bem é muito precioso. Ele foi abnegado, nunca buscando seu próprio interesse, seja igual. Ele foi piedoso, seja fervorosamente em suas orações. Ele teve considerações pela vontade de seu Pai, então submeta-se a ele. Ele foi paciente, então aprenda a suportar. E melhor de tudo, como um grande retrato de Jesus, tende a perdoar seus inimigos como ele o fez, e permita que essas palavras sublimes do Mestre, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ecoam sempre em seus ouvidos. Perdoe como espera ser perdoado. Amonta-te brasa sobre a cabeça de seus inimigos ao desmorar bondade com eles. Bem pelo mal, lembre-se, é divino. Seja divino então, e todas as maneiras e formas vivas viva de modo que todos digam sobre o Senhor, ele esteve com Jesus. Então esse é o grande ensinamento desse devocional da manhã. Sejamos como Jesus, como Paulo fala, nós somos cartas vivas. Esse é o tema do sermão da última terça-feira de fevereiro, que é as pessoas vão conhecer Jesus através de você. As pessoas não vão ler a Bíblia, elas vão conhecer Jesus através de nós, os cristãos. Então nós temos que ser cristãos, que significa pequeno Cristo. Então que cada vez mais nós sejamos mais parecidos com Jesus em tudo. E é essa a reflexão dessa manhã. Tenha um bom resto de quarta-feira. À noite nós temos o nosso devocional da noite. Até o próximo.